Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito importante pro canal. E se você não é inscrito, se inscreva, aproveite, vai valer a pena, garanto pra você. Hoje a gente vai escalar nosso time bons e baratos e valorização do canal pra 15ª rodada. A gente vai tentar aí dar algumas opções aí pra você ganhar algumas cartoletas e alguns jogadores aí baratos aí pra se encaixar na sua escalação. Bora lá ver como é que ficou o vídeo então? Pessoal, esse aqui é o nosso time de valorização do canal, tá? Olha, o Mané Cartola. Quem quiser acompanhar, né? Durante a rodada. A gente fez 66,90 de pontuação na última rodada. Mas como é um time de valorização, a pontuação não é tão importante assim. A gente conseguiu valorizar com esse time nessa rodada 12,85 cartoletas, né? É o que eu sempre falo todo vídeo. A gente valoriza em média de 10 a 15 cartoletas por rodada, tá? Tanto é que esse time, no Nacional por patrimônio, está numa posição muito privilegiada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos botar aqui por patrimônio. Ó, pessoal, por patrimônio, esse time está com 259,33 cartoletas, né? E está na posição 475 do ranking nacional por patrimônio. Quer dizer, no universo de mais de 8 milhões de cartoletas aí, é uma posição muito boa, tá? A gente até a rodada passada estava na posição 421. Perdemos algumas posições aí, mas estamos na briga, tá? E a gente quer ver se a gente chega até o final do ano entre os 100 times mais ricos do Cartola. Então vamos lá para a escalação, como a gente faz toda a rodada, né? Todo vídeo. A gente já deixa aqui o time pronto, certo? E vamos falar um pouquinho sobre a escalação e o motivo da escolha de cada jogador, certo? Como pode perceber aqui, ó, todos eles estão bem desvalorizados, tá? A gente vai optar pelo Tiepo, certo? O Tiepo tá oscilando muito, sim, tá oscilando muito. Tá? Só que o Tiepo dentro de casa tem uma média boa, certo? Vai enfrentar a equipe do Avaí que cede bons pontos para goleiros. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, goleiros, tá? Mínimo para valorizar. O Tiepo é o goleiro que precisa de menos pontos para valorizar nessa rodada, tá? É um clássico regional, né? Chapecoense e Avaí. Mas a Chape vai jogar em casa, né? E o Avaí cede bons pontos para goleiros adversários. Veja bem, ó, a média do Tiepo em casa é 5,24, certo? Ele precisa de, a partir de menos 2,5 ele começa a valorizar. Então ele precisa de pouco para valorizar, tá? Percebam que o Tiepo fora de casa não vai muito bem. Mas dentro de casa ele tem umas pontuações interessantes. Negativou aqui em 2 jogos, contra o Palmeiras e contra o Fortaleza, né? Quando a Chape perdeu em casa. Mas aqui é o mais interessante, ó. O Avaí cede 9,44 pontos, né? Para goleiros adversários quando joga fora de casa. Percebam aqui, ó, que o Avaí mitou quase que todos os goleiros quando jogou fora de casa. Só o Everson, naquele jogo de 3 a 1 contra o Santos, né? Que o Everson fez só um ponto, porque o Avaí praticamente fez só aquele gol e não atacou mais. Tá ok? Então o Tiepo é uma excelente opção para valorização, tá? Apesar dessa oscilação dele. Outra excelente opção para valorização é o Carlinhos, tá? O Carlinhos desvalorizou na última rodada, na 13ª rodada que jogou, né? Inclusive, foi nessa rodada ele foi expulso, se eu não me engano, por isso que não jogou a 14ª, tá? O Carlinhos tem excelentes pontuações, tá? Nona, 11ª rodada aí, andou mitando. Vai ter um jogo em casa contra a equipe do Internacional, que com certeza vai poupar por causa dos jogos da Libertadores. Então o Carlinhos aí é uma excelente opção para valorização, tá? Tá precisando de pouco para valorizar, então tá valendo a pena para essa rodada para quem tá buscando valorização. Outro lateral que a gente vai escalar aí para valorização é o Moisés, tá? É o segundo lateral que mais rouba a bola no Cartola. 31 roubadas de bola, certo? O Moisés tem pontuações muito boas. As melhores pontuações do Moisés são fora de casa, é verdade. Mas como o confronto contra o Goiás favorece, né? E o Moisés é o tipo de lateral que não precisa de SG para pontuar bem, tá valendo, porque o Moisés está precisando de pouco para valorizar, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Moisés. Quanto é que ele está precisando? Laterais mínimos para valorizar. Ó, pode ver, o Carlinhos eu citei anteriormente. É o lateral que menos está precisando para valorizar. Vamos dar uma olhadinha no Carlinhos. Ó, o Carlinhos precisa de menos 2,4, né? Então ele pode até negativar, que mesmo assim ele vai valorizar, certo? Vamos filtrar pelo time, né? Tá aqui o Moisés, certo? O Moisés, pode ver, as pontuações melhores do Moisés são fora de casa. Ele está precisando de 1,6, mas como a média dele em casa é 4,24, né? E realmente o Moisés fora de casa são sensacionais as pontuações dele, mas dentro de casa, uma vez ou outra aí,
né, ele dá uma negativada. Mas como ele está precisando de pouco, né, para pontuar e tem muita roubada de bola, eu acredito que para valorização aí tá valendo a pena, tá? Então, a dupla de zaga aqui, eu coloquei talvez aí os times com maior chance de manter o SG nessa rodada, tá? Seria o São Paulo contra o Ceará, né? O Ceará nas últimas 3 rodadas andou cedendo bastante SG aí para adversários, né? Fora de casa. O Bruno Alves é um zagueiro muito faltoso, é verdade, mas ele tá precisando de pouco para valorizar. Para pontuação é meio complicado, mas para valorização acredito que tá valendo a pena, tá? O Digão, apesar de ter poucos jogos, tá? É interessante porque o Digão é um dos zagueiros que tem melhor média básica. Mesmo o Fluminense tomando gol, o Digão ainda consegue pontuar, certo? E como vai ter um confronto favorável contra o CSA que até agora não fez gols fora de casa, né? Tem tudo aí pro Digão manter o SG, né? O Fluminense manter o SG e o Digão valorizar bem, tá? Aqui pro meio, tá? Eu escalei o Ganso, porque o Ganso tá precisando de pouco para valorizar. O Ganso tem umas pontuações baixas, tem, mas o interessante é que o Ganso dentro de casa, tá? Vamos botar aqui, meias, certo? Fluminense. O Ganso dentro de casa, tá? A média dele é 2,72, mas ele pode até negativar que ele ainda vai valorizar. Ele precisa de menos 0,9 para começar a valorizar, certo? E o confronto favorece. As pontuações do Ganso dentro de casa é até interessante, porque assim, ó, o Ganso não negativou dentro de casa ainda. Tem pontuações baixas? Tem, mas se você perceber aqui, ó, contra o Internacional, 2 roubadas de bola, finalizações defendidas, faltas, finalizações para fora, né? Faltas sofridas. Se você olhar todos esses jogos aqui, ó, não tem uma assistência e nenhum gol. Tá? Então, se o Ganso contra o CSA não conseguir dar uma assistência ou fazer um gol, né, nessa rodada, então ele não consegue mais no Cartola, né? E mesmo porque ele tá precisando de pouco para valorizar, a gente vai escalar ele, tá? Isso aqui é um time de valorização, gente. A pontuação não importa tanto assim, né? Isso aqui é para quem ainda tá buscando cartoletas. Tem gente que começa a jogar na metade do jogo, né? Ainda tá com pouco patrimônio. Tem gente que aprende a jogar no decorrer do jogo, né? Perdeu cartoletas, então para você jogar bem o Cartola, você tem que ter no mínimo aí 130, 140 cartoletas para começar a jogar bem, né? Outro jogador que a gente vai escalar aqui por causa da bola parada, tá? Já tem 3 assistências na competição, é o Camilo. Vai ter um confronto contra o Avaí, como eu falei, né? É um clássico regional, né? Um clássico estadual. Pode ter muita falta, né? Então, geralmente esses tipos de jogos bem truncados são resolvidos na bola parada, né? E como o Camilo é o jogador da bola parada da Chapecoense, né? A gente vai colocar ele mesmo porque o Camilo tá precisando de pouco para valorizar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Meias da Chape. Ó, o Camilo tá precisando para valorizar menos 0,1. Tem uma média em casa de 3,48. As partidas em casa aqui, ó. Deu uma assistência contra o Fluminense. Já deu uma mitadinha de leve, 8,6. Então é isso que a gente tá contando. A bola parada do Camilo aí, né? E mesmo porque ele tá precisando de pouco para valorizar. Da mesma forma o Sornosa, tá? Sornosa também é o jogador da bola parada do Corinthians. Acredito que um jogo Corinthians e Botafogo em Itaquera vai ser um jogo complicado, tá? O Botafogo é o 5º melhor visitante da competição, tá? E o Corinthians dentro de casa é sempre muito forte defensivamente, mas ofensivamente ele tem dificuldade de marcar gols. E como vai ser um jogo complicado, acredito que a bola parada vai ser importante nessa partida, né? E o Sornosa tá precisando de pouco para valorizar. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Sornosa tá precisando para valorizar menos 0,2. Tem uma média em casa de 4,05, né? E o Sornosa, nas últimas rodadas dentro de casa, vem pontuando bem, tá? Ó, 6,1 contra o CSA, 6 contra o Flamengo, 8,2 contra o Palmeiras, dando uma assistência, né? E para quem não sabe, o Sornosa, antes do início do Campeonato Brasileiro, era o maior garçom, né? Jogando no futebol brasileiro. Né? Era o líder em assistências. Então, como tá precisando de pouco para valorizar, e é um time de valorização, acredito que tá valendo a pena. Aqui na frente eu não vou me alongar muito, tá, gente? Eu apostei nos confrontos, tá? Bahia e Goiás, né? Fluminense e CSA e São Paulo e Ceará, certo? Que são os confrontos mais favoráveis para sair gols, tá? E todos esses jogadores estão precisando de pouco para valorizar. Se a gente for aqui, ó, em estatísticas, né? Vamos lá por gols sofridos, certo? Não vamos botar todas as rodadas, não. Vamos botar as últimas 3 rodadas. Percebam aqui, ó. Goiás, claro, tá liderando devido àquela goleada de 6-1 do Flamengo e a goleada de 6-1 do Santos fora de casa, né? Mas percebam aqui, ó.
O Avaí, tirando que é um clássico, CSA é um dos que mais tomaram gols fora de casa. Goiás disparado, como eu falei anteriormente. E o Ceará tomou apenas 3 gols. Mas como o São Paulo é o time que mais marcou gol jogando em casa nas últimas 3 rodadas, com mando de campo, então eu tinha que colocar alguém do ataque do São Paulo aí para dar uma valorizada, né? E o Raniel tá precisando de pouco para valorizar, então a gente escalou ele, certo? De técnico aqui a gente botou o Renato, né? Porque a gente procura sempre um técnico que precise de pouco para valorizar. Eu sei que o Renato vai ter um confronto complicado, né? Contra o Palmeiras, porque tem tudo pro Grêmio em reserva e o Palmeiras também. No mínimo, né? Times alternativos, né? Então vamos ver aqui para técnico. Mínimo para valorizar. Ó, o técnico que precisa valorizar menos é o Argel. Mas não tem como botar o Argel jogando fora de casa contra o Fluminense, né? Altamente ofensivo o Fluminense. Então a gente vai colocar o Renato, porque o Renato tá precisando fazer 1.9 apenas. E a média dele em casa é 5.39. Bem acima do que ele precisa fazer, certo? Então a gente está apostando aí no Renato para valorização. Acredito que ficou um bom time de valorização, certo? Tem tudo aí para ganhar, né? Como a gente sempre faz toda a rodada, de 10 a 15 cartoletas. Se vier mais, ótimo, tá? Então assim, ó, você que ainda precisa de cartoletas, indo para a 15ª rodada, para um pouquinho e foca nesse time aqui de valorização. Cola nesse time que você vai se dar bem, tá? Não te preocupa com a pontuação. Pelo menos 2 ou 3 rodadas você vai conseguir adquirir patrimônio e depois jogar bem o seu cartola, certo? Então ficou assim o nosso time de valorização para a 15ª rodada. Bem baratinho, custando apenas 86,85 cartoletas, com potencial enorme para valorização. Tá ok, gente? Pessoal, esse aqui é o nosso time de bons e baratos do canal. Se tu diz, mané, tá? Fez 24 pontos na última pontuação. Não adianta eu ficar me justificando aqui. Escalamos Jordi, menos 4. Daí dobrou a pontuação como capitão, menos 8. O William Bigode não jogou. O Relo ela se machucou, saiu no segundo tempo. E aí por aí vai e acabou dando essa pontuação. Mas assim, gente, como eu costumo sempre dizer, o time de bons e baratos do canal não é para pontuar bem. O time de bons e baratos do canal é para lhe dar alternativas para você pegar um ou outro jogador e encaixar no seu time principal, certo? Porque para quem tem poucas cartoletas, o ideal é o time de valorização, porque daí você vai ganhar de 10 a 15 cartoletas por rodada. Em 2, 3 rodadas você já tem patrimônio para escalar os melhores jogadores, que são os mais caros, tá? Pode pesquisar aí, ó. Se tu diz, mané, tá? Se olhar lá na rodada passada, fizemos 84 pontos. Tá na 9ª rodada, 82. Vira e volta, esse time consegue pontuar bem, às vezes melhor do que o time principal. Mas a função dele no canal não é essa. A função dele é dar alternativas para vocês, tá? Com jogadores até 10, 11 cartoletas no máximo, certo? Para quem não tem muito patrimônio, encaixar um outro jogador ali de acordo com a rodada, tá certo? Pessoal, vamos lá direto para a escalação, então, né? Como a gente sempre faz, a gente deixa o time pronto, tá? E custando apenas 79,93 cartoletas, né? Um time bem acessível. E como eu falei, né? Não é para você copiar o time todo, é para você tirar uma ou outra peça, né? Para encaixar no seu time principal, né? Porque essa altura do campeonato você já deve ter mais de 130, 140 cartoletas, né? Quem não tiver, daí tem que ir no time de valorização, não no time de bons e baratos. Time de bons e baratos é para pegar uma peça ou outra e encaixar no seu time principal, ok? Vamos lá então, rapidamente para comentar cada escolha nossa, né? A gente optou pelo Thiago Volpe, pelo preço, 9,41 cartoletas, né? Tá com uma média de 4,60, vinha muito bem na competição, negativou agora no clássico, teve azar, né? Aquela bola em cima dele lá do Sacha e depois o gol contra. Se não fosse essas duas bolas, se ele tivesse feito 2 defesas difíceis ali, tinha passado de 10 pontos, tá? Então eu acredito que o confronto é favorável, né? O Ceará fora de casa, nos últimos jogos aí, andou cedendo SGs, tá? Então eu acredito que tá valendo a pena para time de bons e baratos, né? E tem tudo aí pro Thiago Volpe bem, quem sabe o São Paulo manter o SG. Carlinhos, excelente opção para lateral. Carlinhos vinha muito bem na competição, até a 13ª rodada quando foi expulso, tá? Já tem um gol na competição, uma assistência, 26 roubadas de bola. É um lateral que se apresenta bem à frente, certo? E defensivamente também é muito bom, né? Consegue roubar algumas bolas. Vai enfrentar a equipe reserva do Internacional, né? Como eu já tinha mostrado aqui, o confronto favorece. O Inter tem jogo pela Libertadores, tem tudo para ir com o time reserva. O Carlinhos dentro de casa tem uma média de 5,15, né? Percebam aqui, ó. A média dele aqui, ó, é 3,53. Em casa a média dele aumenta, tá? Ele tem algumas boas atuações em casa, como contra o Avaí, fez 12,1, né? Contra o Cruzeiro, mesmo perdendo o SG, fez 10,1. Então o Carlinhos tem umas atuações interessantes em casa, né? E o Internacional anda cedendo alguns pontos, né, para laterais adversários, 4,77. Tá? Inclusive o Internacional não anda fazendo fora de casa as atuações, né, o desempenho que tem dentro de casa.
Se a gente for ver aqui o confronto, ó. Onde é que tá o Fortaleza? Aqui. O Fortaleza não é um excepcional mandante. Pelo contrário, é o 14º melhor mandante do campeonato. Só que o Internacional é um dos piores visitantes da competição. É o 19º melhor visitante no campeonato. Ou seja, o segundo pior. Tá? Então, por essas questões, por Inter estar priorizando a Libertadores e a Copa do Brasil, né? E ir com time reserva, tá? A gente tá escalando o Carlinhos, ok? Igor Julião é uma excelente opção, tá? Apesar de não ter médias muito altas, vai enfrentar a equipe do CSA. CSA que ainda não marcou gols fora de casa, né? A gente sabe que o sistema defensivo do Fluminense é um pouco complicado, o ataque é muito bom, mas do meio para trás peca muito. Mas se o Fluminense não conseguir contra o CSA manter o SG, então não vai conseguir manter com mais ninguém na competição, tá? Desculpa a torcida do CSA, todo respeito, tá? Eu tento não ser ofensivo assim, mas é que na verdade o sistema defensivo do CSA é bem frágil, tá, gente? Desculpe mesmo, tá? A gente vai com o Juninho, outro zagueiro, porque o Juninho, de 4 jogos que jogou, certo? 3 foi bem, 9 na 11ª rodada, 8.70 na 12ª, 5.90 na 13ª, ou seja, se tivesse perdido o SG nesses jogos todos, teria mesmo assim pontuado, tá? Vai enfrentar a equipe do Goiás, tá certo que o Goiás costuma tirar o SG dos adversários aí, né? A maior prova disso é os gols do Kaique aí no 6x1 do Flamengo e 6x1 do Santos, mas o Juninho é uma excelente opção, custando 5.73 cartoletas, tá com uma média de 5.83, tá? A gente tá apostando na regularidade dos zagueiros, mesma coisa o Pedro Henrique, tá? Os jogos que o Atlético Paranaense jogou com o Pedro Henrique em campo, tá? Dos 5 jogos, ficou 4 sem sofrer gols, tá? Inclusive alguns fora de casa. Então, o Pedro Henrique é um excelente zagueiro para cartola. Desde o tempo do Corinthians, sempre pontuou muito bem. Vai enfrentar um Atlético Paranaense, 4º colocado na competição. O Atlético é um dos melhores visitantes, né? Costuma geralmente tirar o SG do adversário. Mas o Atlético Paranaense dentro da arena sempre é bem favorito. O gramado sintético ajuda ali. Tem várias questões ali que vai fazer com que o jogo seja mais favorável para o Atlético Paranaense, tá? Só resta saber quem que o Atlético vai escalar, né? Porque vai ter jogo hoje, né, da Copa do Brasil e a gente não sabe efetivamente, devido a desgaste ou contusão, se vai ser poupado muitos jogadores, tá bom? No meio de campo aqui a gente tá apostando também no confronto do Fluminense com o CSA, tá? O Ganso, ele ainda não deu gol, nem deu assistência jogando em casa, tá? Ele tá custando 7.44 cartoletas e tem uma média de 2.21. Mas se a gente olhar aqui o desempenho do Ganso, certo? Aqui meio de campos do Fluminense, jogando em casa, o Ganso tá com um desempenho interessante dentro de casa. Vou mostrar por quê, tá? Eu já mostrei isso anteriormente, mas vou mostrar de novo. A média dele dentro de casa é 2.72, tá? Já aumenta um pouquinho, certo? Quer dizer que o desempenho dele dentro de casa é melhor. Dentro de casa ele ainda não negativou. Tem pontuações baixas? Tem, mas vocês percebam aqui, ó, nos confrontos que ele não deu gol nem deu assistência ainda jogando dentro de casa. E, como eu falei, se o Ganso não conseguir dar uma desencantada aí, fazer um gol, dar uma assistência, né? Contra o CSA jogando em casa, então esquece, não dá mais para escalar ele no Cartola, nem para bons e baratos, tá? Infelizmente. Sornoso, outra excelente opção, né? Porque o Botafogo é um dos melhores visitantes jogando fora de casa. O Corinthians tem um sistema defensivo muito bom, mas o ataque do Corinthians não funciona tanto, né? Geralmente o Corinthians costuma ganhar seus jogos com diferença de poucos gols, geralmente 1-0, tá? E como eu acredito que vai ser um jogo bem difícil, e o Sornoso é o cara da bola parada ali, né? Do escanteio, pode rolar de repente uma assistência, tá? E os últimos jogos dentro de casa do Sornosa têm sido interessantes. Eu já mostrei lá no time de valorização. Outro jogador que a gente tá apostando pelo confronto é o Elber, tá? O Elber ainda não tem gols nem assistência na competição, mas como o Goiás é o time que mais cedeu pontos para meio-campista jogando fora de casa, claro, isso em razão da mitada do Arrascaeta e do Sanches, né? Eu vou apostar aqui no bons e baratos no Elber, né? Que é o meio de campo mais avançado ali do Bahia, né? Porque eu acredito que vai existir a chance real dele ali dar uma assistência ou quem sabe fazer um gol, tá? Tá custando apenas 6.42 cartoletas, né? A média baixa mas essa é a oportunidade dele de aumentar um pouco a média dele, tá? E se vocês perceberem aqui, ó, escalei o Ganso, né? Do Fluminense e o Elber do Bahia. Por quê? Porque aqui na frente eu tô botando o Arthur do Bahia, o João Pedro e o Marcos Paulo. Tô dobrando o Fluminense, tá? Por que eu tô dobrando o Fluminense? Porque o ataque do Fluminense é muito bom. O Pedro não vai jogar, tá? Tá contundido. E o principal atacante vai ser o Ione Gonzalez, que está no nosso time principal já. Inclusive, quem quiser depois, no final aqui, vai ter um cardzinho para dar uma olhadinha lá no nosso time principal, que é onde a gente dá as melhores opções e 2 ou 3, né, por posição.
O Marcos Paulo aqui, ó, tá com 2 assistências apenas, não fez gol, tá? 7 finalizações. Só que ele mantém sempre uma regularidade não negativa, tá? Esses dois meninos são muito bons jogadores, tá? São jogadores habilidosos, jogadores inteligentes, de boa movimentação. O ataque do Fluminense é bom, tá? A hora que o Diniz der uma ajeitada do meio para trás, o Fluminense vai começar a crescer na competição, tá? Mesma coisa o João Pedro, tá? Já tem 3 gols na competição, uma assistência, 15 finalizações. Pode ver, ó. Tem algumas boas pontuações expressivas, inclusive, ó, 16 pontos na 5ª rodada. Então são jogadores que tem tudo para não negativar e sempre te entregar ali 3, 4, 5, 6 pontos. Se fizer gol assistência, dá uma mitada. Então, como o confronto favorece, né? E o CSA, que não queira, ter uma defesa bem fragilizada e o Fluminense jogando em casa é muito ofensivo, eu tô dobrando o ataque do Fluminense e tô botando o Ganso no meio. Porque de repente vai rolar aqui, ó. Se sair gol, vai ter que provavelmente sair uma assistência ou um gol daqui. Tá? A mesma coisa o Elber em relação ao Arthur, né? O Arthur é o, como dizem, é o Dudu do Bahia, né? É um jogador muito polivalente, né? Volta para compor o meio ali, né? Consegue algumas roubadas de bola, sofre muitas faltas, já tem 3 gols na competição, uma assistência, finaliza bastante, 15 finalizações, né? É um jogador muito rápido, habilidoso, né? Incisivo, e como o Bahia, como eu sempre costumo dizer, tem um ataque muito forte jogando dentro da Fonte Nova, eu tô apostando aí nos confrontos, tá? Bahia e Goiás, e Fluminense e CSA, certo? Por isso a gente tá escalando os meio campos ofensivos do Fluminense e do Bahia, tá? E estamos dobrando o ataque do Fluminense e botando um atacante do Bahia, tá? Se der certo esses 2 confrontos, tem tudo para ir bem. O time de bons e baratos. Mas como eu falo aqui, é para dar uma opção ou outra para você escalar, tá ok? E de todos os confrontos, talvez o mais favorável, né? Em virtude da possibilidade real de manter o SG e do ataque fazer mais de um gol, né? Porque é um bom ataque. É o Diniz, né? O Fernando Diniz no confronto do Fluminense contra o CSA. Tá certo, gente? Então, rapidamente aí a gente deu uma explanação do nosso time bons e baratos, tá? Custando, vamos levantar um pouquinho aqui, custando apenas 79,93 cartoletas. Esse foi o nosso time bons e baratos para a 15ª rodada. O capitão a gente botou aqui o João Pedro, né? Porque pra gente, né, pro canal aqui não é muito interessante assim o capitão ou a pontuação do time bons e baratos. Interessante para mim, eu fico feliz, é te dar a opção aí para você conseguir preencher o seu time de acordo com o seu patrimônio, né? Você monta o seu time, tá faltando uma ou outra peça barata, você busca aqui com potencial para pontuar, tá? Mesma coisa valorização, tá certo, gente? Gente, então é isso, tá? Time de valorização escalado, time de bons e baratos escalado para a 15ª rodada. A gente já fez o nosso time principal. Quem quiser dar uma olhadinha vai ter um cardzinho aqui no final, ó, tá? Desse lado de cá provavelmente, certo? Aqui também na descrição abaixo também aparece, certo? Lá, como eu falei anteriormente, tem opções melhores aí para se escalar para rodada. O próprio nome já disse, time principal, né? E aqui bons e baratos de valorização, né? É para ajudar você a encontrar uma peça ou outra aí para encaixar no seu time. Outras alternativas viáveis para rodada. Tá bom? No mais, gente, vai ter um vídeo de revisão sexta-feira, como a gente sempre faz, tá? A gente revisa os 3 times e fecha, né, para fazer as atualizações finais através do Instagram, né? Então quem não segue a gente no Instagram, começa a seguir lá, Mané Cartola, tudo junto, e vai valer a pena também. Lá a gente também coloca alguns scouts lá legais, né? A gente posta alguns dados interessantes sobre o campeonato, certo? No mais, gente, se gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito importante pro canal, tá? Se não é inscrito, se inscreve, aproveita, como eu sempre falo, vai valer a pena, tá? A gente vai junto até o final do ano aí, entregando 2, 3 vídeos por semana para ajudar você a escalar bem no seu Cartola, tá bom? No mais, gente, um grande beijo de coração, até sexta-feira, vídeo de revisão, vamos que vamos, fui!